voltamos com a parte número 3 do capítulo 14 do nosso Manual da Igreja. Estou aqui com o pastor Ranieri Salles. Pastor Ranieri, na sequência do nosso assunto do capítulo 14, que envolve aí casamento, divórcio e novo casamento. Uma pergunta interessante, né? Uma pessoa que cometeu adultério, ela tem que ser removido do rol de membros da igreja? Todo adultério, automaticamente a igreja deve removê-lo como membro da igreja? A disciplina por censura e remoção, aí disciplina por remoção. Acontece em todos os casos de adultério? Ok, eu Foi claro, está difícil. vou citar novamente o que a gente já abordou no capítulo sobre disciplina, né? As causas as razões para a disciplina eclesiástica, é uma lista ali de 14 itens, né? Mas essa lista ela não está dividida por categoria de pecado, né? Tal pecado exige censura de 2 meses, esse pecado é censura de 5 meses e tal. Esse pecado aqui tem que ser remoção. Não existe isso. Cada situação deve ser avaliada à luz do seu próprio contexto, né? Existe o mito de dizer, não, se foi Todo adultério, então esse pecado é o mais grave de todos, então tem que ser remoção. Isso é um mito, não é assim que a igreja entende, né? Cada situação é analisada dentro do seu contexto. Isso não é uma dedução minha, isso está escrito no manual, né? Que nem toda situação de adultério deve levar à remoção, né? Eu vou ler aqui, né? O cônjuge que, como é que diz aqui? O cônjuge que violou o voto matrimonial estará sujeito à disciplina da igreja local. Então vai ser aplicada a disciplina, né? Se se arrependeu genuinamente, poderá ser posto sob censura por um tempo determinado, em vez de ser removido do rol de membros da igreja. Então depende da reação. O indivíduo se arrependeu, né, reconstruiu a família, foi perdoado pelo cônjuge, né, confessou o pecado, não está escondendo, teve uma atitude de mudança. Então vai fazer a remoção para quê? A remoção não é punitiva, a disciplina não é punitiva, né? Agora, pode ser o caso, isso também está escrito aqui, né, de que mesmo havendo genuíno arrependimento, mas o impacto foi muito grande, né, a ferida foi muito dolorida para a igreja, a repercussão muito grande, então mesmo havendo genuíno arrependimento, seja necessário fazer a remoção. Mas cada caso é estudado à luz do seu próprio contexto. Eu costumo dizer, não sei se é dentro desse contexto, que dois adultérios, eles são iguais, talvez na natureza do pecado, mas as consequências podem ser diferentes. Tudo tem a ver com o comportamento do crente, do cristão ou do pecador. Não é O só adultério, comportamento qualquer pecado. qualquer pecado. O indivíduo pode. Depende da atitude dele. Então, pode haver dois adultérios com duas consequências diferentes. Consequências e a própria atitude, né? Uma coisa é o indivíduo cometer um deslize, isso não faz parte da vida dele, né? Um camarada tem uma conduta ilibada e tal, ele cometeu um deslize. Outra coisa é alguém que está abertamente em transgressão constante, permanente, é uma situação completamente diferente. E a propósito, ele faz isso sem nenhum receio, né? Exato. De trazer qualquer Então é por isso que não existe, alguém diz assim, não, mas é 2 pesos e 2 medidas. Não, mas a justiça consiste em você tratar desigualmente os desiguais. E em situação de conduta humana, de deslize, você nunca vai encontrar 2 situações que sejam idênticas. Agora, o divórcio, por razões que não seja de infidelidade, dá direito ao novo casamento? Se houve um divórcio, não por motivo de infidelidade, dá direito a novo casamento? Vou reforçar o que já foi dito, né? A gente já abordou isso no tópico anterior, mas eu leio aqui na página 171, diz assim: uma separação ou divórcio que resulta de fatores como violência física ou em que não está envolvida a infidelidade ao voto matrimonial, não dá a nenhum dos cônjuges o direito bíblico de se casar novamente, a menos que no ínterim a outra parte se tenha casado novamente, haja cometido adultério ou fornicação ou tenha morrido. Ou seja, a resposta, não. A igreja entende, até hoje, a gente tem que ser honesto e admitir que essa é uma questão polêmica, é muito discutida, mas até hoje a igreja entende que a única condição que o cônjuge fica livre para o novo casamento é se a outra parte cometeu adultério, infidelidade ou tenha morrido. Ok. Agora, um ex-membro que não podia se casar novamente de acordo com a base bíblica, um ex-membro que não podia se casar porque a Bíblia não permitia o casamento dele, porque ele adulterou, coisa semelhante, ele pode ser readmitido à condição de membro através Se ele se casou de novo? Se ele se casou sem base bíblica. Ok.
Ele pode ser admitido Então, através do rebatismo. ele se casou de novo, tendo o ex-cônjuge sozinho ainda, Sim. então ele não estava livre para se casar de novo, ele vai ser removido da igreja. Ele não tem base bíblica para o novo casamento. Ele vai ter o nome dele retirado da lista de membros da igreja. A pergunta é se ele pode ser readmitido. Se ele pode ser readmitido como membro da igreja, então, existe em algum momento da vida dele? Se ele se arrepender. Ok, mas aí o ex-cônjuge está sozinho ainda, né? Não, o cônjuge está vivo ainda. Está vivo e está sozinho. E não casou com ninguém. Não casou. Vive e aí, sozinho. Esse que foi removido, ele deverá ficar o resto da vida removido da igreja? Nunca mais a igreja pode readmiti-lo como... Então, vamos esclarecer isso aqui. Porque antigamente no manual, de algum tempo atrás, dizia o texto, né? Era um assunto aparentemente insolúvel, né? Aparentemente mas insolúvel. Vamos ver o que diz o manual da igreja. Vamos lá. Diz assim: em um pedido para readmissão à qualidade de membro, ou seja, pedir para rebatismo, as opções disponíveis à pessoa arrependida podem ser severamente limitadas. Então, o que o manual está dizendo? Que a igreja não vai tratar isso de forma banal, de forma superficial. Uma pessoa que traiu o cônjuge, abandonou a família, se casou de novo e o ex-cônjuge continua vivo e sozinho, essa pessoa vai ser removida da igreja, e esse é um assunto muito sério. Não vai dizer que 6 meses, 1 ano ou pouco tempo depois a pessoa já volta para a igreja, se rebatiza. Não. É um caso tratado como um caso especial. É um caso... essa possibilidade deve ser severamente limitada. Agora, o que significa severamente limitada? Uma coisa meio subjetiva, né? Muito subjetivo. Então, uma igreja pode entender assim, já aconteceu faz 6 meses, pode rebatizá-lo porque já foi severo demais. E eu acompanhei um caso de um cidadão que fazia 40 anos que tinha feito isso, né? Abandonou a família, se casou de novo, constituiu família, já tinha filhos e netos de novo relacionamento, estava doente, queria ser rebatizado na igreja, e a igreja estava negando, porque o ex-cônjuge e a ex-esposa continuavam sozinha. Então parece severo demais, né? Então, o que é severamente limitado? O manual não define, esse é um assunto para ser debatido e discutido pela igreja local, né? Agora, aqui na divisão sul-americana foi tomado um voto da divisão, não é texto do manual da igreja, foi tomado um voto na divisão sul-americana, tentando mais ou menos regulamentar como seria esse procedimento para rebatizar essa pessoa. Então, eu sugiro que, se você quiser, você procure o voto da divisão sul-americana que trata desse assunto. É um documento oficial da igreja na que nós aplicamos na América do Sul. Para se aplicar, para explicar o que significa esse severamente limitado, ou seja, em que condições essa pessoa poderia ser readmitida como membro da igreja. Legal. É um voto especial da nossa igreja para a América do Sul. Não está no manual, mas ela é aplicada para a nossa igreja. Agora, essa pessoa, pastor Ranieri, que foi readmitida nessas condições, nesse contexto aí, que ela não podia, mas a igreja rebatiza ela, depois dela cumprir o voto especial, né, preencher os pré-requisitos do voto especial, ela readmitida como membro da igreja, ela pode ter algum cargo como líder da igreja? Não sei se a pergunta Não, está claro, está clara a pergunta, então eu vou explicar e vou ler o texto do manual em seguida, né? A igreja precisa ter muito cuidado, porque, veja bem, é uma pessoa que abandonou a família original, né, traiu o cônjuge, se casou de novo. Às vezes isso é feito dentro de certa normalidade, social, sem desgaste, sem muito desgaste. Mas às vezes, impacto, né? Às vezes esse evento é extremamente traumático, né? Para o ex-cônjuge, para os filhos, para a igreja, essa outra pessoa com quem ele ou ela casou de novo, pode ser membro da igreja. Então, às vezes o trauma, a ferida é muito profundo, né? Ou a ferida é muito profunda. Então a igreja tem que ter muita cautela. Essa pessoa volta, é readmitida, né? Tendo as possibilidades sendo severamente limitadas, mas finalmente foi readmitida, foi rebatizada. Agora, colocar essa pessoa como líder na igreja, assumir um cargo lá na frente e tal, não é que não pode, mas deve-se ter muita cautela, muita prudência nisso aí, né? Agora eu leio o texto do manual que nos diz isso, né? Todo cuidado deve ser exercido para salvaguardar a unidade e harmonia da igreja. Então, veja bem, dependendo de como foi a ferida, talvez não seja prudente, né? Não se concedendo à pessoa responsabilidade como líder, especialmente em um ofício que requeira o rito da ordenação, acionato ou diaconato, a não ser com cuidadosa consideração junto à administração da associação. Então, essa pessoa voltou, o seu retorno já foi severamente limitado, e agora a igreja quer colocar como líder da igreja,
Então, deve se evitar. Mas se vai fazer, pode fazer, mas se aconselhando com a administração da associação. Muito legal. Muito bom esse assunto. Obrigado, Ranieri, mais uma vez pela sua participação. Nós aqui encerramos a última parte do capítulo 14 do nosso curso do Manual da Igreja. E eu espero você no próximo assunto, no próximo capítulo. Que Deus abençoe. Um abraço.